Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite. É com muita alegria que aqui me encontro, agradecendo o pessoal do Centro Espírita Irmão Aniceto pela oportunidade, não é? Estamos felizes porque estamos tendo a oportunidade de falar sobre o Evangelho de Jesus. E nós vamos falar sobre os mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 8 a 10. E nós vamos, para iniciar, fazer a leitura da abertura, da passagem de Mateus, que está no capítulo 11, versículo 25, da narração de Jesus. Então, Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. Por que será que Jesus agradeceu a Deus? É algo interessante isso. Por que Jesus agradeceu a Deus por ele não ter aberto mais ostensivamente para os considerados sábios e prudentes e preferiu trazer os seus ensinos para os mais simples? Alguma versão, em outra tradução do Evangelho, fala mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Doutos eram considerados os sábios da época, e prudentes no sentido daqueles que eram os mais orgulhosos. A etimologia tem seus mistérios, suas transformações. Então, a prudência era aquele que era cheio de si. Ele tinha uma certa prudência em não misturar-se com os outros, por exemplo. Então, prudentes nesse sentido, porque a prudência, em outro aspecto, a gente deve fazer tudo com prudência, sermos precavidos. Mas a expressão para a época não era bem essa, para a gente entender. Então, Jesus louvava o Criador por escolher os simples e não aqueles que eram doutores, sábios. E eles eram sábios aparentemente, como acontece na maioria das vezes, de muitas criaturas tituladas, mas que a verdadeira sabedoria elas não têm, porque o próprio conhecimento humano foi desvendando, em termos de conhecer a cognição e a capacidade de compreender das criaturas, e hoje é sabido que entende-se as coisas não simplesmente pelo cérebro, mas pelo coração também. E o que é sábio é aquele que concilia as duas coisas. Ou seja, ele tem o cérebro preparado para resguardar ensinamentos, que é uma sabedoria que pode ser importante, interessante, que é necessário instruí-los, mas que sem a simplicidade, sem que isso seja também conhecimento do coração, da alma, não é o verdadeiro conhecimento. Só para a gente entender, Nicodemos era um douto, um doutor da lei. Mas o que é que aconteceu com ele? Ele não tinha entendido aquilo que pessoas muito mais simples que ele, pessoas do povo, entendiam sobre a encarnação. Então, esse é um exemplo bom para a gente passar. Então, quando Jesus ensina isso, e o que está no Evangelho é para nós todos, nós devemos estabelecer as proporcionalidades do grau de envaidecimento que podemos ter com aquilo que já aprendemos. Porque, se for pensar assim em termos de entendimento, o espírita é, em muitas situações, detentor de conhecimentos que outros não têm. Então, não vamos imaginar que as lições do Evangelho estão apenas para certos tipos de pessoas. Sempre que estudarmos o Evangelho,
vamos estabelecer as proporcionalidades para ver onde é que nós nos encaixamos. Não é? Então, é importante de cara, né, já assim, para ter um entendimento a respeito disso, que aqueles que só veem as coisas da terra são cegos para outros mistérios. Vamos considerar mistério todo conhecimento a ser desvendado. E a Terra está cheia disso e o universo está cheio disso. Porque faz parte da nossa evolução a capacidade de compreender, de entender, de instruir-nos. Não é? Então, se nós estivermos vendo somente as coisas da Terra, nós não estaremos aproveitando aquilo que é o conhecimento espiritual das coisas. Existe uma regra que a gente precisa guardar ela para a gente entender. Tudo na vida, tudo tem primeiro um fundamento espiritual. É interessante isso. Tudo que nós fizermos terá ou não validade no seu verdadeiro sentido, será patrimônio do espírito se nós compreendermos o aspecto espiritual. Todo gesto nosso, tudo que nos envolve tem um significado espiritual. A origem de tudo está na realidade do espírito. Então, uma forma para nós entendermos isso é até mesmo buscar as nossas origens. Eu não estou falando das nossas origens humanas, não. Eu estou falando das nossas origens espirituais. Como é que nós nascemos? Simples e ignorantes. A gente vê isso na questão 115 do Livro dos Espíritos. Por que isso? É interessante entender isso. Esses dois caracteres da simplicidade e da ignorância. Ser simples, ser ignorante. Então, a simplicidade é uma base, um alicerce para toda a vida do nosso existir, para o nosso crescimento em espírito. E a ignorância, quando nós nascemos, é aquele painel limpo onde nós vamos salpicando esse painel aos poucos com aquilo que nós vamos conhecendo. Mas como a simplicidade é o anteparo para nós nos governarmos dentro da sapiência, dentro da sabedoria, e não desperdiçarmos aquilo que aprendemos, a simplicidade tem que nos acompanhar. Tudo aquilo que extrapola e é ostensivo é maculado pela nossa forma imediata de ver as coisas, de sentir as coisas. Então, isto é muito importante nós compreendermos isso. Há muita gente que confunde a simplicidade, não é? Porque acha que, às vezes, falta de conhecimento é simplicidade. Não, aí é falta de conhecimento mesmo. Aí é a ignorância que não está ativando-se para transformar-se em sabedoria. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque ninguém está dizendo que não poderemos buscar a sabedoria. Nós temos que instruir-nos. Faz parte do processo humano. Mas, às vezes, há criaturas que são capazes de apreender as coisas de uma tal forma, quando não têm oportunidade do academicismo, dos títulos de sabedoria, e que apenas pelo seu coração, apenas em espírito, são capazes de perceber a essência de cada coisa e compreendê-la melhor do que os chamados de sábios, os aparentemente sábios, dos quais Jesus falava. Então é importante, né? Os cenários e os estímulos mais adequados para o homem na Terra são os cenários e os estímulos da simplicidade. É por isso que nós vamos crescendo assim. Quando a criatura cresce,
saindo da vida simples e vai galgando posições. Nós conhecemos pessoas assim. Alguns atropelam o seu próprio desenvolvimento, que ficam cheios de si, porque ficam sábios, às vezes enriquecem, e ficam perdidos em meio à sua própria sabedoria, e se perdem, esquecem o valor espiritual. Mas há aqueles que não perdem. Nós temos como exemplo aqueles que foram os grandes mesmo. Basta observar isso. Os grandes homens, eles foram sábios, mas simples. Olha, quem conheceu o Chico Xavier pode ter uma noção exata sobre isso. Ainda hoje estava lendo um novo livro que saiu, chamado Perfil de Chico Xavier, do Weimar, Dr. Weimar, que ele desencarnou há pouco e deixou esse livro. E lá falando sobre o grau de sabedoria que o Chico tinha, espírito já de uma estirpe de conhecimento profundo. Mas ele não demonstrava isso, porque ele se fazia simples e chegava a dizer que se considerava um cisco. Então, é importante nós compreendermos isso sem perder a noção do quão é importante saber, não é? Mas que não sejamos sábios aparentemente. Que nós entendamos que o segredo é buscar o conhecimento, descobrindo as verdades nas coisas simples. Porque, por mais que uma coisa seja grande, qualquer coisa que cresce, vamos imaginar, o melhor exemplo que a gente busca é o edifício, não é? Quando se constrói um edifício, vamos dizer, o maior edifício que foi construído no mundo. Eu estou desatualizado, não sei qual que é atualmente. Houve uma época que já tem tempo, era o Empire State dos Estados Unidos. Mas depois disso já surgiram outros. Então, o maior edifício do mundo, a sua base, começa então da forma mais simples possível, a sua base é tão importante que é preciso das manutenções que garantam, porque se qualquer básico, em qualquer coisa, em qualquer edifício, se as bases falharem, o resto é derruído. Então, é assim que a gente tem que entender, não é? Essa simplicidade sendo uma sustentação, porque senão nós vamos desperdiçar o nosso conhecimento. E, nesse caso, estará faltando para nós, então, o equilíbrio que faz com que nós sejamos sábios, mas ao mesmo tempo que nós sejamos simples, não é? Como espíritas, isso às vezes pode nos atrapalhar muito. Eu vou dizer uma coisa, até fazer uma pontuação aqui, sobre o movimento espírita mesmo. Pouca gente sabe, mas há muitas criaturas que estão dificultando, porque são sábios, aparentemente sábios. Desde a época de Kardec aconteceu isso. São criaturas que às vezes aprofundam um certo conhecimento, porque dentro das teorias do conhecimento há avanços profundos, mas eles têm que ser adaptados à época de cada um e às condições de cada um. Muita coisa foi revelada pela ciência espírita, mas quando eles acharam que o Chico não estava muito bom da cabeça, porque o que ele estava dizendo era um pouco avançado, isso tinha sido, segundo ele, tinha essas coisas todas sendo estudadas com o Emmanuel. Então era algo que saía, mas que precisava sair naquela época para que, aos poucos, começasse a ser apreendido pela própria ciência, a ciência simples do homem pudesse ir entendendo depois a ciência espírita, a ciência dos espíritos, coisa que está acontecendo agora.
E tudo aquilo foi revelado, mas aí havendo um controle universal por parte da espiritualidade. Quem somos nós para querermos avançar naquilo que foi proposto pela cúpula divina? Quem somos nós? Sejamos simples e respeitemos a simplicidade da doutrina espírita, porque ela foi feita para ser, aos poucos, aprendida. Quanta coisa ainda dentro da doutrina espírita nós não sabemos. E surgem aqueles que querem tumultuar, porque são sábios, aparentemente sábios. Então, é importante isso. Quanto menos avançado espiritualmente, mais valor às coisas da terra a gente dá e mais valor àquilo que nós conhecemos como sendo a nossa verdade. Então, muitos que são sábios do ponto de vista acadêmico, que dentro das suas ciências, das suas filosofias, das suas pesquisas, são criaturas que têm muito conhecimento das coisas da terra, mas, por orgulho, não aceitam conhecimentos que são transcendentes e que é preciso muita humildade para reconhecermos que nós simplesmente ainda não conhecemos nada. Falando nisso, eu vou falar uma coisa para vocês. Teve uma época que eu, com o meu orgulho besta, com a minha ignorância, fiquei chateado com as minhas meditações. Fiquei assim meio depressivo, pensando, mas o que eu sou? Porque quanto mais a gente descobre, a gente sabe que diante da vida, nós não sabemos nada. Dá para imaginar o que é mesmo sabedoria? Até chegar aos mundos divinos? Não dá, não é? Mas é preciso conhecer o nosso estágio. Então não vamos querer ser além daquilo que nós ainda não somos. Vamos imaginar desse jeito, não é? Então, nós ainda somos muito dependentes das convenções da Terra. Desse terra-terra, das coisas imediatas, não é? E isso limita os nossos horizontes. A criatura, eu penso muito sobre isso, eu fico às vezes pensando, gente, o que seria de mim se não fosse o Espiritismo? Como eu me comportaria? Por isso que a gente precisa compreender os aparentemente sábios. Porque eles não têm aquilo que nós recebemos do Espiritismo. Não têm respostas que para nós são respostas sublimes para a nossa vida, que nos enriquecem, que justifica para nós a nossa própria vida e estabelece a simplicidade da nossa vida como algo supremo e bendito, por onde nos é possível receber todos os estímulos a fim de serem trabalhados. Ai de nós se tivéssemos que trabalhar com as coisas que estão fora do nosso alcance, da nossa simplicidade. Não daria certo. Nós não damos conta. Então é trabalhando as coisas simples e imediatas da nossa vida que nós vamos encontrar as respostas para tudo aquilo que nós queremos solucionar. Então, não vamos deixar que aconteça conosco aquilo que acontece com as criaturas que vão sendo muito aplaudidas pelo mundo, não é? Que é uma excitação do seu próprio orgulho, da sua vaidade. É preciso, então, arregimentar a nossa vida dentro daquilo que ela nos oferece. Assim a gente é mais espontâneo. A simplicidade não tem outros arroubos que não aquilo que é nosso, que é do nosso ser. Então, é preciso entender isso para que nós possamos ir levando a vida na maior beleza
A vida se torna bela pelas conquistas. Às vezes são conquistas simples e cada qual muito mais bela do que aquelas conquistas ostensivas que faz com que a criatura se sinta entediada pelo próprio sucesso. Olha só que coisa interessante. Há situações assim. Há situações em que a vida se torna vazia porque o sucesso, que é uma coisa, quando o sucesso é exclusivamente das coisas da terra, ele se torna vazio depois, porque tem limite, não se sustenta, se perde nas convenções humanas, porque ser aplaudido pelos homens nada mais do que uma efêmera passagem. Depois tudo acaba, tudo se modifica. Então é importante nós lembrarmos sempre disso para na nossa consciência estabelecermos, então, novos procedimentos. Eu sempre gosto, porque eu ainda quero contar um caso, eu não controlei o tempo, eu faltei com isso agora. Não, mas agora observei aqui, está sendo controlado, que bobagem é essa? Então tá bom. Então, vejam vocês que coisa interessante. Não, o que eu ia dizer, desculpem, o que eu quero dizer é que sempre eu gosto de demonstrar, né, colocar alguns pontos que são mais, assim, imediatos, que são práticos, né? Eu acho que é sempre interessante isso quando a gente fala sobre o Evangelho, né, quando a gente está apresentando alguma coisa assim que para servir de reflexão. Eu acho que é mais prático, é mais didático. Então eu quero passar aqui agora algumas coisas que diz respeito à postura que nós devemos assumir, né, diante da vida, para alcançarmos a condição daqueles simples que Jesus gostava, dos quais Jesus gostava, né? Então, vamos, na nossa vida, agir de tal forma sem querer estar sabendo mais do que os outros. Eu não disse que há proporcionalidades? Nós temos os nossos momentos, mesmo que sejam simples, passageiros, mas nós temos os nossos momentos em que nós somos ostensivos no nosso saber. Quando está um grupo reunido e as pessoas mostrando pontos de vista, mas como as criaturas têm necessidade de mostrar o seu ponto de vista, querendo, às vezes até inconscientemente, não é uma coisa muito clara, mas aquela necessidade de mostrar-se mais sábio do que os outros. Há alguns que ficam desesperados, nem deixam os outros falarem, porque ele quer impor aquilo que ele conhece. Então, que nós sejamos simples, porque para tudo há um momento, não é? Em muitas circunstâncias, nós temos que aguardar o momento certo de dar a nossa opinião. Os sábios faziam isso. E muitas vezes ouviam, sendo-lhes possível observar as carências de quem falava, para depois, então, com simplicidade, elucidar a questão, não é? Vamos buscar a sabedoria, então, sem perder a simplicidade. Que coisa bela é a gente ver a pessoa que detém um conhecimento, mas tem essa psicologia, como se fosse uma psicologia. Tem a capacidade de baixar ao nível do entendimento daquele que, tendo menos conhecimento, que teve menos oportunidade, possa compreender. Isso acontece com os espíritos superiores e que se esforçam e se revestem de simplicidade para poderem trazer luz. Então, é isso que nós temos que buscar, essa compreensão de sermos simples em tudo que fazemos, em tudo que expomos. Colocar os valores espirituais como os mistérios ocultos a serem buscados. E sendo simples, nós estaremos sendo eleitos na forma como Jesus disse
que chegou a louvar o Senhor, porque o Senhor permitiu que ele, orientou ele para que ele ensinasse aos mais simples. E Jesus agradeceu por quê? É que nem um professor que recebe uma designação e que, ao invés de enfrentar uma missão dura, de falar com aqueles difíceis, que queriam saber mais do que o professor, então o diretor da escola fala com ele: não, você vai ensinar essas criaturas que estão simples, porque na simplicidade a pessoa pode sentir a sua própria necessidade e se torna um sedento do saber. Então, é preciso que a gente entenda isso. Respeitar a condição dos aparentemente sábios sem conivência. Tomar cuidado. Tem muita coisa por aí que nem sempre é a melhor verdade, que empolga, chama atenção, porque os doutos são assim. Os doutores, os aparentemente sábios que eu estou dizendo. Não estou dizendo que os doutores são assim. Eu preciso explicar isso bem. São aqueles aparentemente sábios. Então, e tem muitos aparentemente sábios que estão desmantelando aquilo que é o verdadeiro ensino. Mostrar o nosso conhecimento apenas quando necessário. Não precisamos ficar aí loucos para extravasar, não é? Não precisamos, não é? E lembrar que aqui na Terra estamos engatinhando ainda no saber. Uma forma de nós sermos mais simples e aceitar a nossa pequenez. É preciso entender isso. Porque por mais que alguém saiba, vamos que fosse eleito comprovadamente o maior de todos os sábios que passou pela Terra. Porque isso eu acho que é meio subjetivo, né? Então, o maior sábio que passou pela Terra, diante da sabedoria do universo, ele não sabe nada. Então, por que nós vamos querer ser mais do que os outros, se nós, por mais que soubéssemos, ainda estamos engatinhando no saber, não é? Então, é preciso observar isso. Eu tenho 4 casos, mas é evidente que não vai dar para contar os 4 casos. Talvez uns 2. Eu não sei, né? Eu não quero que fique muito maçante e tal, mas eu acho que o caso é interessante. O primeiro é o seguinte: eu militava no Centro Espírita Amor e Caridade. E o seu Atagiba, pessoa que Deus o tenha, né? Já desencarnou há alguns anos, deu saudade dele, nosso amigo. Então, um dia ele falou: Eurípides, você tem uma reportagem aqui, e me mostrou. Ele recortou de um jornal uma reportagem que tinha saído de Minas Gerais, um acontecimento lá em Belo Horizonte. Tratava-se do seguinte: um médico muito conhecido, de família tradicional, família muito rica, e o médico estava muito chateado porque o seu pai foi acometido de um câncer. E ele era frustrado porque, apesar de médico, a medicina não dava condição a ele de auxiliar o seu pai como ele devia, de curar o seu pai. Um determinado dia ele saiu, foi para o trabalho. Mas olha só como as coisas acontecem, a espiritualidade sempre trabalhando. Naquele dia, ele resolveu voltar para casa mais cedo, de tanta preocupação com o pai. Ele nunca fazia isso. Ele suspendeu atendimentos. Voltou para casa. Quando ele chega em casa, ele descobre que a família tinha aproveitado a ausência dele e às escondidas, porque estava em desespero, buscando tudo quanto era solução, e tinham buscado um preto velho, um médium, que era conhecido porque já tinha curado algumas pessoas. E no desespero, apesar das convenções humanas, aquela família riquíssima, que morava naquele palácio, trouxe o homem que estava sentado à beira do enfermo, naturalmente naqueles alvos lençóis de linho, podendo simbolizar assim. E quando ele chega e vê aquilo, ele fica desesperado, o médico. Onde já se viu? O que esse preto velho está fazendo aqui na cama do meu pai? Uma coisa mais ou menos assim, né? E o preto velho atende ele, né? Aquele linguajar, naturalmente, né? Até dito para ele: filho, meu doutor e tal.
senhor está falando isso, mas vai lá que ele era um médium, né? Falou, vai lá na sua estante e tira aquele livro. Agora eu não estou lembrado se era o Evangelho ou se era o Livro dos Espíritos. Ele estava às escondidas lendo, porque ele estava buscando soluções também, mas ele não aceitava uma coisa daquela tão simples, né? De um preto velho, pelas convenções humanas e pelos caracteres, pelo perfil daquela criatura, com a sua negritude e com as suas vestes tão simples, de repente feria a sensibilidade dele. E ele começou, né, por certo, se deixasse, ele ia querer suspender tudo e escorraçar o preto velho. Mas foi quando, então, o preto velho dá lugar à sua própria personificação e fala, tá bom, então agora eu vou dizer para você, em outras palavras, né? Diz para ele, você conhece na história da medicina o médico tal, o doutor fulano de tal. Esse doutor fulano sou eu, um médico estudado, né? Um médico que foi famoso na França. E aí ele explicou para ele, inclusive, muita coisa sobre medicina, ensinou para ele, para mostrar para ele. Então ele mudou a concepção dele. O restante, a sequência da vida, eu não sei o que aconteceu com esse médico. Mas só estou querendo dizer que, por exemplo, já tivemos informação de que muitas dessas criaturas se revestem da condição de pretos velhos, mas são espíritos numa certa condição. E eu cheguei a ouvir de um deles que, quando ele viveu na Terra, na condição de preto velho, foi quando ele mais se aproximou de Deus e abençoava a sua encarnação. Esse é um dos fatos que eu quis trazer, porque eu acho que ele ilustra bem o que significa a simplicidade. Mas teria mais outros casos, estou vendo o tempo aqui, eu vou contar mais um. Eu espero que eu não esteja entediando a vocês, né? Vou arriscar. Então, eu vou contar o caso que é o seguinte. Esse caso, inclusive, é narrado num dos livros também do Weimar. Por incrível que pareça, o Weimar era muito chegado ao Chico Xavier, né? Então, ele conta o caso de quando eles estavam na peregrinação. A peregrinação era aos sábados. Eu já contei esse caso em vários lugares, eu acho ele importante. A peregrinação era aos sábados. Então, era aquela fileira de gente, aquele cortejo, né, que acompanhava o Chico e ia de casa em casa para poder fazer o culto do Evangelho. E, às vezes, até algumas coisinhas o Chico distribuía, porque o povo dava para ele, botava no paletó dele, chegava lá na frente e já distribuía. Então, numa dessas, era um largo. Hoje é diferente. Eu estive lá, quando bem jovem, participando dessas peregrinações, mas nesse dia, naquele largo ali, que nem parecido quando começam os arraiais, às vezes fica um largo assim, né? As casas, fileiras de casas, a casa à direita, a casa à esquerda, mas bem distante uma da outra. E lá no fundo, às vezes uma igreja. Muitos arraiais, muitas cidades começaram assim. Então lá nesse local era assim. Então o Chico ia andando, de repente ele olha assim ao lado e vê um pouco mais distante, porque era ao largo, não é? Ele vê um homem negro debruçado sobre a própria vassoura, mirando o pôr do sol, porque era de tardezinha, assim, nesse horário que fazia essa caminhada. O Chico pediu licença ao pessoal e foi lá ter-se com esse indivíduo simples. O Chico pediu e as pessoas aguardaram ele, né? Questão ética, ninguém ousou ir lá ter-se também com aquela criatura, junto com o Chico. Deu para perceber que o Chico falou algumas coisas, reverenciou, não é? Tipo assim, deve ter beijado as mãos daquela criatura com um respeito muito grande e voltou. Mas como há sempre as pessoas que são assim indiscretas, né? E gostam de saber tudo, perguntou ao Chico,
né, contrariando uma ética que precisava ser mantida, a gente entende assim, mas perguntou para ele o que ele tinha ido fazer lá, o que ele tinha conversado com aquela criatura. E o Chico disse, não, eu fui apenas conversar com aquela criatura que reencarnou aqui na Terra nessa condição apenas para sentir as belezas da Terra, mas ele não precisava mais estar aqui. Por que será que essa criatura houve por bem escolher vir nessa condição e na expectativa de poder curtir as belezas da Terra, ele se envolveu no manto da mais pura simplicidade? Sabe-se lá o que é viver, estar na Terra sem depender mais da Terra? Qual seria o manto a ser escolhido por qualquer espírito? Poderíamos imaginar os mantos aveludados, os chamados príncipes, ou dos que comportam togas nos seus ministérios. Mas ele não. Ele escolheu a roupa de um gari. Então, é importante nós observarmos isso sem confundir as coisas. Lidar com a própria sabedoria, buscá-la. Estudar muito, mas com simplicidade. Conhecemos pessoas assim. Tivemos a bênção de conhecer muitas pessoas no próprio movimento espírita, desde que fomos crianças. Convivemos com pessoas mais velhas. Eu era criança e gostava de estar com as pessoas mais velhas e curtia deles. Lembro-me bem de muitos deles. Numa simplicidade, assim como simples eram os homens da Casa do Caminho. Paulo, com toda a sabedoria, como um doutor da lei, teve que quedar-se e aprender com eles. Que nós sejamos assim. Vamos eleger as criaturas como sendo criaturas que podem ter alguma coisa a nos ensinar. É muito mais valioso aprender do que querer ensinar, pura e simplesmente. Que Jesus nos ilumine, nos fortaleça, para que a condição de simplicidade com que Deus nos colocou nos enterneça para o bem, nos anime para o bem ao invés de nos desanimar. Porque para aquele que é simples e que busca a sabedoria e a comporta dentro da sua simplicidade, este é o verdadeiro sábio. E como nós temos à disposição o maior dos conhecimentos para a alma, que é o conhecimento espírita, sejamos simples e espíritas estudiosos. Muita paz para todos, paz no coração de todos. Que Jesus nos ilumine e nos fortaleça, abençoe a nossa vida, enriquecendo-a com os estímulos de simplicidade, para não nos empolgarmos indevidamente com as coisas da terra. Paz no coração de todos. Muito obrigado.